Perseguição da Igreja Primitiva, visão geral. Por 2 séculos e meio o Império Romano declarou guerra contra um grupo subversivo dentro de suas fronteiras, os cristãos. Nesse conflito civil brutal, um lado tinha um exército e o outro não. Um lado usava armas e outro não. Um lado era treinado com métodos da arte militar e outro lado nem revidou. Antes das perseguições dos romanos. As primeiras perseguições que os cristãos encararam foi a dos judeus nos anos que seguiram a morte e a ressurreição de Jesus. Os romanos ainda não faziam parte ativamente nessas perseguições. O trabalho deles era manter a paz. Século I, Nero e Domiciano. O imperador Nero começou a primeira grande perseguição aos cristãos em 64 a.C. Boa parte do centro de Roma foi queimado no incêndio, e alguns diziam que o próprio Nero começou o incêndio para fazer espaço para o seu novo palácio. Ele precisava de um bode expiatório, então ele escolheu os cristãos. Ele atacou violentamente prendendo e executando Pedro e Paulo e crucificando muitos outros. Ele organizava shows cruéis aonde os cristãos eram vestidos em peles de animais e eram atacados por cachorros. Parecia não ter limite para sua perversidade bárbara. Após a morte de Nero, a próxima explosão aconteceu no governo do imperador Domiciano. Assim como Nero, ele era cruel e megalomaníaco. Ele insistia em ser chamado de Senhor e Deus. Foi ele quem exilou o apóstolo João. Muitos intérpretes acham que João se referia a Domiciano como sendo a besta no livro de Apocalipse. Século II. O endurecimento regional. O século II testemunhou uma progressão de homens espertos e justos no poder, como Trajano, Adriano e Marco Aurélio. No entanto, a regra oficial romana ainda era anticristã. O cristianismo ainda era ilegal, mas não havia necessidade de sair caçando quem aderisse. Século III. Liberdade e fogo. Em 249 o imperador Décio sofreu um grande problema moral e político. Ele encontrou os gotos se revoltando contra o exército romano no norte e os cristãos contentes no império. Eles pareciam tão contentes em seu monoteísmo obstinado numa época em que Roma precisava desesperadamente da ajuda de suas divindades tradicionais. Assim, ele lançou um movimento de volta aos deuses. Ele mandou que todo cidadão oferecesse uma pitada de incenso para os deuses romanos, quem não o fizesse seria executado como um traidor. Muitos cristãos se recusaram, e eles pagaram o preço, foram presos, tiveram suas propriedades confiscadas e até mesmo encararam a morte. O próximo imperador, Valeriano, continuou com essas regras, executando assim muitos cristãos proeminentes. Porém, depois disso, a fúria cessou. O império tinha problemas maiores para lidar e pelos próximos 40 anos ou mais, a igreja teve paz. Século IV. Reviravolta. Quando o imperador Diocleciano subiu ao poder em 284, ele se mostrou um organizador brilhante, reformatando o governo e reformando o exército. Alguns cristãos achavam que ele seria esperto o suficiente para parar de os perseguir. E, por 20 anos, ele os deixou em paz. Porém, depois disso ele se virou contra eles com uma brutalidade metódica. Por algum motivo ele decidiu que a ameaça cristã tinha que ser extinta de uma vez por todas. Ele quase conseguiu. A grande perseguição de Diocleciano foi pior que qualquer coisa que Roma já tinha visto. Ele era igual a Nero na ferocidade, mas em maior proporção por causa do número crescente de cristãos. Diocleciano abdicou em 305, mas Galerius continuou com a perseguição. No entanto, no seu leito de morte, em 311, Galerius reverteu a lei e declarou o cristianismo uma religião legal. Com a reversão dessa lei, o conflito civil de um quarto de milênio terminou e as forças do Príncipe da Paz emergiram vitoriosas. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.